Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 3 do desafio 10 dias para levar essa energia. Se alguém está chegando por aqui agora, nós temos 2 aulas já que correram do desafio, então acessa lá no Instagram. E eu tenho um Instagram que se chama Você é a Cura, no qual eu falo sobre o processo de autocura. Certo? E hoje a nossa aula ela é totalmente embasada no e-book que eu escrevi, 10 maneiras de levar sua energia, e a aula 3 é condizente com o tópico 3, invocação dos protetores. Bora lá? Enfim, a importância de se sentir protegido. Primeiramente, eu queria trazer aqui que o meu intuito com o canal, com o Instagram, com tudo, não é um intuito religioso, tá? É um intuito mais espiritualista. Óbvio que o meu enfoque, ele é em você mesmo, em si mesmo, com o processo de autocura. E isso, ele quer dizer que são várias etapas que vai percorrer, né? Para esse processo de autocura ele fluir de forma mais harmônica e ele realmente ser aplicável, você sentir o resultado e se sentir melhor nesse processo, porque é um processo de autoconhecimento, autoconsciência, e claro que ele vai envolver em vários momentos o teu lado espiritual também, mas eu não puxo para nenhum lado religioso específico, eu sempre deixo todos que me seguem com a liberdade de manifestar as ferramentas que eu dou dentro da religião, se tem alguma religião que seja de afim seu, para dentro da sua religião manifestar essas ferramentas e engrandecer cada vez mais, certo? Essa é primeiro tópico assim que eu quero falar com vocês antes de começar qualquer coisa, justamente para que você se sinta à vontade para aplicar essas ferramentas que eu dou, independente da sua religião, do que você acredita, do que for. Por isso que eu usei aqui o nome protetores, tá? Eu usei invocação de protetores no livro, mas aqui eu falei a importância de se sentir protegido. Eu não tô falando de se sentir protegido de tu ter um companheiro e aquele teu companheiro te protege. Tu te sente com alguém presente fisicamente. Eu tô falando de uma proteção que vai além do visível, que vai além de ter alguma pessoa presente contigo em que te causa esses sentimentos de proteção. Pai, mãe, enfim, companheiro, filhos, o que for, tá? Isso vai além. E eu vou usar a palavra aqui, protetores, e eu acho que é a maneira que eu consigo de ser mais genérica possível, mas vocês fiquem à vontade pra, enfim, chamar do que vocês quiserem, se é anjo da guarda, se é mentor, se é, enfim, orixá, o que for, tá? Isso cabe para qualquer religião. Eu vou tentar falar uma linguagem o mais universal possível e vou trazer alguns exemplos que eu acredito que sejam baseados no que a maioria vivenciou quando foi na infância. Falando de infância, quem aqui, a não ser que de repente tenha tido uma fonte de religião diferente, eu confesso, vou falar por mim, porque é muito melhor eu falar por mim, que eu sei melhor de mim do que de qualquer um que esteja me acompanhando. Eu sou de uma formação inicial lá de base católica e minha avó sempre me ensinou a oração do anjo da guarda, principalmente que ela era muito importante de eu praticar antes de dormir. E eu decorei, que nem toda criança, né? Decora, fala, repete. E eu acreditava mesmo, eu sentia que eu lembrava que quando eu fazia essa oração, eu me sentia mais calma e tranquila para ir dormir, tá? E com o passar do tempo, a gente vai entrando na adolescência, vai começando a entrar na vida adulta, e a gente vai ficando mais descrente e vai esquecendo dessas coisas que a gente aprendeu lá pequeno e que na verdade a gente nem parou para pensar o que era em si uma oração do anjo da guarda, do protetor, por que antes de dormir a gente não conseguia entender os porquês, a gente só
a gente só repetia que nem um macaquinho aquela oração sem entender, mas se sentia bem, às vezes sim, às vezes não, mas eu lembro que eu me sentia muito bem. Tá, em que momento da minha vida eu senti que eu perdi essa comunicação e o quão foi importante esse resgate para mim? Se alguém por acaso me acompanha desde o início lá no Instagram, eu contei a história de que há uns anos atrás eu perdi um grande amigo meu num acidente de moto, no qual, né, eu deveria estar junto, entre aspas, eu deveria, ele me fez um convite, mas no dia em que ele saiu, ele acabou não me ligando, não me avisando, eu fiquei esperando, infelizmente. Eu só recebi a notícia dele de que ele havia falecido num acidente de moto, que eu poderia estar junto. E esse choque com a questão de uma perda muito repentina, que é uma perda por acidente, ela meio que te desasa, ela te deixa sem chão, sem entender, porque tu vê que a morte ela tá muito mais próxima do que tu imagina, e a gente tem, por natural do ser humano, a gente tem o medo da morte, o medo de tudo que a gente tá construindo, o que a gente fez com a nossa vida, será que valeu a pena, até onde foi, será que foi curta, será que foi longa, e a gente começa nesse questionamento, e eu lembro que eu fiquei num momento de limbo muito grande, descrente de tudo, com um sentimento de luto, de dor muito, muito grande, até que eu descobri o Reiki, que é uma ferramenta também, que eu utilizo até hoje. Eu confesso que eu sou apaixonada por tudo que o Reiki me trouxe, inclusive a questão de lembrar que nós somos seres protegidos, e eles também não usam uma linha religiosa, eles usam diferentes guias espirituais para explicar diferentes situações. Então isso me engrandeceu muito, e por isso que eu sigo essa mesma linha também, porque eu acredito que quanto mais livre tu deixa a pessoa, mais a pessoa chama para si o que ela realmente sente, o que ela realmente acredita, tá? Eu não gosto de deixar a pessoa muito limitada naquele espaço, e aquele espaço que existe, tá? E o Reiki me trouxe, eu fiz as formações do Reiki. Na primeira formação, a pessoa que me deu o Reiki na época, que me guiou todo o processo de curso, ele falou: a partir do momento que vocês fizerem o primeiro nível, vocês receberão, posso botar entre aspas, receberão um padrinho ou madrinha, tá? Ou seja, vocês receberão uma proteção vinda do Reiki, que uma vez reikiana, nunca mais você deixa de ser reikiana, e essa proteção te acompanha em todo o teu trabalho como reikiana. E ela é uma proteção que vocês vão usar em diferentes momentos, e que ela vai se fazer presente independente da situação que você esteja. Se tá aplicando reiki, se não tá... É o teu segundo anjo da guarda. E aí me veio todo aquele resgate que eu tinha esquecido dessas coisas que a gente tem esse contato quando criança. E eu lembro que quando eu fiz, foi muito transformador o curso de Reiki. E em seguida eu lembro que eu tava tava participando de um grupo espírita também. E um dia eu senti essa presença, sem esperar, assim, muito surpresa, mas eu ainda tava descrente, tava esperando ver o que eu ia ver, o que ia acontecer, eu tava num processo de transição muito grande. E sem querer eu vi, e eu senti uma proximidade tão grande, e um carinho tão grande, aquele carinho materno, no meu caso eu senti um carinho materno muito grande. Lembrei, acredito eu que associei, ou senti que era uma presença vinda lá do Reiki e tudo mais. E comecei a utilizar ela mais. Toda vez que eu me sentia mal, que eu me sentia perdida, sem luz, cansada, desapontada, com raiva, era o primeiro recurso que eu fazia, mesmo tendo amigos, família, pessoas para que tu possa desabafar, falar. Às vezes tu não tem essa possibilidade também, ou tu tem, mas mesmo assim ela não nutre totalmente aquele teu sentimento de solidão com uma batalha que tu tá enfrentando, seja interna ou externa. E a proteção, além do físico, ela vem justamente para te abraçar internamente. É a sensação que eu tenho quando eu chamo os meus protetores espirituais.
é que eu tô sendo abraçada. Não é que eu tô dentro de uma bolha que nada vai acontecer comigo quando eu chamo eles. Mas é aquele sentimento de que eu não tô sozinha. Independente de eu estar sozinha fisicamente, aqui e agora, eu não tô sozinha. Eu tenho uma energia que me move até quando eu não sei o meu caminho exato. Então, eu acho que isso é o mais importante. Isso é aquilo que mais me motiva quando eu esqueço de tudo, quando eu perco a esperança de tudo. Ele é o meu primeiro resgate, é de que eu nunca tô sozinha, de que nós nunca estamos sozinhos. Então eu acho extremamente importante e é um resgate individual de cada um, que cada um vai fazer no seu tempo, mas quando vocês realmente fizerem, vocês vão ver a diferença. E fica na tua memória, quando tu mais precisar, tu vai lembrar de recorrer à tua proteção espiritual, independente do nome que tu queira dar, independente se tu vai invocar, que eu usei essa palavra, por oração, por conversa, por mantra, por o que for, ela vai se fazer presente. Por quê? Porque tu sabe da existência dela, tá? Quando a gente quer, aí é outro tópico que eu quero falar. Quando a gente esquece que essas proteções existem, elas perdem um pouco a força de nos ajudar. Por que, Gabi? Simplesmente pelo sentido de que... Vamos aqui para a primeira coisa. Posso dizer que o universo te dá exatamente aquilo que você acredita. Ou seja, se eu não acredito em proteção, o universo, ele vai me devolver esse sentimento de solidão, de desproteção. E seja o que for que realmente te ajuda no processo de caminhada aqui na Terra, ele vai estar mais afastado de ti. E aí tu não vai sentir esse sentimento de carinho, de apoio e de estar contigo, independente de onde tu esteja caminhando. Independente se seja elevado ou baixo, ele vai estar ali, mas tu precisa acreditar na proteção dele. Tu precisa acreditar que isso rege a tua proteção e que isso te dá a força que tu vai precisar naquele momento. E aí eu entro num outro elemento, que é a fé. Gabi, tu falou que não ia falar de religião, e aí tu vem me falar de fé. Gente, fé, se você for lá procurar, vai sair fé porque eu não consigo consertar no meu computador aqui a acentuação e tudo mais. Se tu for lá e procurar o que é fé, digamos uma descrição, tu vai ver que fé quer dizer, vou botar um igualzinho, crença absoluta na existência de algo maior. De algo maior. Ou seja, saiu crunch. Às vezes ele conserta para o inglês, foi mal. Crença, tá? Crença absoluta na existência de algo maior. Então a fé é aquela coisa de tu acreditar, mesmo que tu... vamos colocar um exemplo. Tu tá numa situação que de repente tu tá muito doente, ou tu tá numa situação que tu não vê saída. E aí todo mundo diz, a fé é o último recurso que as pessoas usam. Embora deveria ser o primeiro recurso a se usar, né? Mas a fé é aquilo assim, ó, do tipo, eu tô nessa situação, mas eu tenho que acreditar que eu vou sair dela. Isso é fé.
Eu não preciso dar um nome. Eu não preciso dar um caminho, eu não preciso dar uma disciplina. A fé é justamente, eu acredito que eu vou sair dessa. Eu acredito que eu vou superar isso. Eu acredito que eu vou conquistar isso. Isso é fé, tá? A gente às vezes rotula tantas coisas e evita tanto, porque isso aqui é antigo, isso aqui é ultrapassado, e a gente esquece que às vezes a solução, e na maioria das vezes, tá em coisas simples, tá nos detalhes, tá nessa questão. Fé não precisa relacionar nenhuma religião. Claro que a gente relaciona se a gente se identifica mais e não tem problema algum também. Mas fé é muito maior do que qualquer religião. É justamente aquele movimento interno de que tu acredita em algo que não é tão palpável, mas tu tem certeza que aquilo vai te mover para chegar no teu objetivo final. Isso é fé. A física quântica vai explicar a fé de uma outra maneira também, mais comprovado por forma da física, por forma mais palpável, mas continua respeitando muito uma palavra curtinha chamada fé e que move montanhas, sem brincadeira. Mas a gente só move se a gente acredita. Se a gente não acredita, o mundo vai trazer descrença para ti. O universo vai te devolver dessa forma, porque tu não tá vibrando numa coisa muito maior, então ele vai te devolver algo baixo. Não tem por que te devolver algo maior. Então, o primeiro passo é acredite. Tenha a certeza, acredite lá do fundo do coração. Mas Gabi, eu não consigo. Começa a praticar. Começa a praticar e começa outro ponto que eu vim aqui trazer hoje, a ouvir a sua intuição. Ouvir a sua intuição. Por quê? Por que, Gabi, eu tenho que ouvir minha intuição? Eu vou bater muito na tecla disso. Talvez venha até outros desafios, outros movimentos em função só desse tópico, só dessa palavra intuição, tá? Porque a gente aprende a anular nossa intuição, a gente aprende de que fé tá rotulado a religião, e a gente perde ferramentas maravilhosas pro nosso próprio bem, tá? Por quê? Porque às vezes tu não acredita naquele momento, mas eu tô descrente, eu tô muito descrente disso daí. E aí tu só vai forçando a barra e não abre a tua intuição para às vezes perceber que em pequenos gestos ao longo do dia, pequenos presentes que a gente vai ganhar ao longo do dia, que vão comprovar, olha, tá pelo caminho certo. É importante tu não perder a esperança, tu não perder a fé, tu acreditar que também tem coisas que te ajudam, o universo também te ajuda naquilo que tu quer, se tu ajuda ele também, e através da intuição isso aí vai ser uma comunicação reta dos teus sonhos, daquilo que tu quer, da tua vida melhor, da tua autocura. A intuição é a tua comunicação reta com isso, reta com o que tu não consegue ver ou palpar, mas ele tá lá, ele é uma força que te move, é uma força que te ajuda. Tá? Mas precisa acreditar e tu precisa ter a intuição aberta para que esse canal ele se torne mais comunicativo com você mesmo, tá? E acredita, às vezes a gente acha, botei uma coisa na cabeça, sei o quê. Filtra também o que é intuição do que é aquela coisa que tu matuta porque tu ouviu de uma outra pessoa. Sente. E a gente só se sente, a gente só desenvolve mais a nossa intuição através da ferramenta do autoconhecimento e da autoconsciência. Tu ter noção do que passa aqui dentro da nossa cabeça, do que passa dentro do teu sentimento, entender o teu corpo, entender como as coisas funcionam. E esse é meu maior papel aqui, é mostrar isso para vocês. Que vocês se entendam melhor, porque é através do conhecimento com vocês mesmos que vocês conseguem usar as ferramentas e de fato colher os frutos disso tudo, tá? Então, a coisa da proteção, que eu tô falando de se sentir protegido, de invocar o seu protetor, ele vai muito mais além. Então, não leva esse tópico como só eu tenho que fazer minha oração pro meu anjinho da guarda antes de dormir. Não, isso é muito maior, tá? Não menosprezem cada tópico, porque ele vai fazer a diferença. E se vocês realmente aplicarem isso, vai transformar a maneira como vocês têm
consciência de vocês mesmos e do que vocês têm passado tem total consequência do como vocês levam vida, como vocês acreditam e como vocês enxergam essa vida, tá? Ó, eu fiz um guiazinho aqui para não me estender, mas vou tentar ficar dentro dos 30 minutos. E o que eu quero falar também é que, Gabi, por que é importante eu me sentir protegido? Porque é um sentimento que te estagna completamente. É o sentimento da solidão, tá? Então, a solidão, ela é que nem... solidão, ela é que nem água parada, tá? Ela não flui, ela não te ajuda a ter progresso, ela te estagna e ela te mingua. Só aquele ser solitário e mais nada, e ninguém te ajuda e ninguém te recorre, e isso pode acabar gerando, isso pode começar a gerar problemas como depressão, depressão, ansiedade, dependendo, porque quando a gente se sente sozinho, tá dentro de casa, tu te sente sozinho, tu não sabe o que fazer, tu não se sente se guiando ou se movendo para alguma direção, tu entra numa crise de ansiedade. Ou depressão ou ansiedade, tem vários problemas que podem vir oriundos do sentimento de solidão, tá? E o sentimento de proteção, de tu estar com um protetor, ele vai fazer total diferença. Ele vai fazer com que mesmo eu estando hoje aqui na minha casa sozinha, fisicamente, eu me sinta abraçada. E eu me sinta estimulada para pôr os meus projetos em prática, para me conhecer um pouco melhor, para me perdoar mais, para me entender melhor. E seguir a jornada para onde eu tiver que seguir. Ouvir mais a minha intuição, que ela vai me ajudar nessa jornada também, tá? Dicas! Não vamos se estender muito. Queria deixar algumas dicas, embora eu quero reforçar aqui que se você já tem alguma prática em que você faz para invocação de protetor, oração, mantra, meditação, o que você quiser chamar, fique à vontade para continuar. Ótimo que vocês já tenham alguma coisa. E se quiserem ainda incrementar o que vocês têm com alguma dica que vocês vão achar que é interessante aqui, fiquem à vontade. Se por acaso tu não tens essa prática, e aí, tá toda hora bloqueando. Aí eu vou fazer um convite para que se inspire numa dessas dicas, tentem pôr em prática, crie sua própria metodologia, sua própria maneira de invocar, que é muito pessoal, tá? Eu tô compartilhando coisas em que eu faço pessoalmente com vocês, porque isso é uma maneira de ajudar vocês a pôr em prática, tá? O objetivo aqui não é só ficar na teoria, mas é que vocês saibam exercer isso, sintam na vida de vocês a diferença e tirem essas dúvidas comigo, que dúvidas vêm. Eu, quando também estava começando nesse processo, e até hoje eu tenho dúvidas que eu sempre tenho alguém a recorrer para tirar elas, não fiquem com as dúvidas, tá? Dicas. Resumindo, primeira que eu falei aqui, eu já botei lá em cima, é a questão da gente abrir, acreditar mais em si e ouvir mais a sua intuição. Então, mais em si e ouvir mais a sua intuição. Não tem acento nenhum. Olha, corrigir automático, às vezes corrige. Porque meu computador, ele não é com língua portuguesa e às vezes então ele acaba não corrigindo. Outra dica. Eu falei lá no livro, e isso eu vou pedir que vocês façam. Leiam o capítulo 3. É super curtinho os tópicos, que é sobre invocação de protetores. Lá eu falo um pouquinho e dou essas dicas que eu vou passar por aqui, e mais algumas eu acredito. Eu falo sobre projeção lá, aí eu vou forçar você a ler pelo menos essa dica. Eu falo sobre projeções de luz. E o que eu quero dizer com projeções de luz,
tá? Isso é uma linha minha. Quando eu trabalhei num grupo espírita, a gente usava muito a luz prata e a dourada quando ela estava relacionada, e no Reiki a gente também usa, para proteções espirituais, tá? Então eu sempre uso elas quando eu quero projetar de uma forma mais visual e física essa proteção espiritual. Eu projeto através de luzes. Inclusive existe só uma terapia que é cromoterapia, através das cores, né? E eu projeto então essa luz com essa cor em que tá toda a minha intenção de uma proteção espiritual, tá? E eu sempre projeto quando eu quero me sentir, quando eu quero fazer essa vamos dizer, essa bolha energética espiritual, para que eu me sinta protegida para ir dormir, que é importantíssimo antes de dormir. Ou então quando eu tô saindo para algum lugar, tô no serviço, não tô me sentindo bem, eu faço essa proteção. Não importa se vai ser antes de dormir, se vai ser uma vez ao dia, vai ser quantas tu necessitar. Eu aconselho pelo menos uma vez por dia. Escolha então para fazer à noite, se tu quer fazer só uma vez por dia, mas não nada anula de quando vocês precisarem fazerem isso, independente do dia, hora, local onde vocês estejam. É só concentrar e visualizar na cabeça de vocês que vocês estão numa volta de uma bolha da cor prata, da cor dourada, que representa a proteção espiritual que vocês têm. Não precisa enxergar rosto, não precisa enxergar nada, não precisa ser médio, não precisa ser nada. Só precisa, todo mundo tem a capacidade imaginativa bem maior do que você imagina ter. Então é só literalmente se imaginar dentro de uma bolha, uma pirâmide, pode escolher o formato que quiser, com essas cores e sentir que isso representa a tua proteção espiritual, os teus protetores, teus anjos da guarda, teu mentor espiritual, tá? Então, a questão de projeção de luz, vou botar por meio de uma bolha que te envolva, das cores prata ou dourada. Projeção de luz por meio de uma bolha que te envolva das cores prata ou dourada. Se quiser misturar as duas, pode fazer uma mistura também. A importância é o sentimento presente de que aquilo tá realmente fazendo uma proteção física, que é óbvio que vai além do físico. A gente não constrói uma proteção de bolha, mas através da mente, através da fé, tu consegue construir isso e realmente materializar essa proteção. E realmente, se tu tá num momento ruim, transmutar, ou seja, transcender essa energia que tu não quer contigo e que tu vai chamar essa proteção para que ela te ajude. Porque a gente tem que entender que nem sempre é sozinho que a gente resolve tudo. E muitas vezes a gente precisa de ferramentas para dar uma força, dar um ânimo e a gente conseguir fazer aquilo, transmutar aquilo, melhorar, a gente transcender aquele problema, transcender aquela dor, tá? E invocação lá. Eu vou botar aqui por meio de oração, mantra, mas enfim. Lembrem-se, por favor, que é a dica mais valiosa, a dica de ouro. Lembrem-se de fazer um momento. Eu vou colocar a palavra oração, tá? Por favor, não se sintam ofendidos. Eu só quero usar uma palavra genérica aqui pra gente poder conversar. Oração, já falei, pode ser por meio de mantra, conversa,
com o seu protetor ou outro meio específico, tá? Ou a própria oração, o horário, a oração do anjo da guarda, enfim. Faça esse momento diariamente. Gabi, por que diariamente? Dei um berro. Gabi, por que diariamente? Diariamente. Gente, porque é necessário. A gente tem coisas que se a gente não pratica diariamente, não precisa, de repente vai chegar um momento em que tu vai fazer aquela coisa mais automática, mas a prática vai fazer até, inclusive, que tu reforce essa proteção, que tu chame ela para estar presente naquele momento e te ajudar nessa questão de guia, de ânimo, de fé, de impulsionamento do teu dia. Tu vai ver que teu dia vai começar diferente se de repente tu fizer isso antes de levantar para ter o seu dia, ou antes de dormir. Tu vai ver que sua noite vai ser completamente diferente. Te dou certeza, eu digo por mim e por muitas pessoas que eu conheço que faz, e que é diferente quando a gente faz essa invocação, tá? Seja pela forma que for. E a gente precisa disso, a gente precisa redesenvolver, posso dizer assim, a nossa fé, a nossa crença que a gente foi perdendo, que a gente foi se decepcionando ao longo do tempo e foi deixando ela para trás, achando que ela não tinha força, que ela não move nada. E hoje esse movimento de resgate ele é muito forte, porque as pessoas começaram a se ver completamente perdidas, solitárias, com depressão, com ansiedade. E aí, de novo, esse resgate teve que ser feito. Claro que hoje de uma forma muito mais liberta do que eu acredito que a gente já possa ter sido. E é justamente isso que eu quero trazer hoje para vocês, essa conversa bem calentosa de que resgatem a sua fé, resgatem a sua proteção espiritual, seja ela com que nome vocês quiserem dar. E que essa importância, ela não vai ter volta. Quando vocês fizerem e realmente atestarem intuitivamente que aquilo tá dando certo, e vão testar fisicamente também, coisas vão acontecer maravilhosas e vocês vão ver que realmente, por que eu não fiz isso antes, tá? Então eu espero muito que vocês pratiquem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível lá no Instagram para tirar dúvidas em box. Fiquem à vontade, eu nunca vou compartilhar, a não ser que a pessoa permita algum depoimento que tu queira dar para que eu possa te ajudar melhor, certo? Obrigadão por hoje, beijinho e até a próxima.